Only me. Only me. All things are only me. Only me. All things are only. Here was Abraham after he had seen the ground get barren and the drought come and Lot separate himself and go down to live deliciously into the world. Foi Abraão, depois dele, ver o chão ficar estéril e a seca chegar, e Ló se separou e desceu para viver em deleite com o mundo. It was after he had heard the whines and cries of his herdsmen for no grass for his cattle. Foi depois dele ter ouvido os lamentos e clamores de seus pastores, sem nenhum capim para o seu gado. But he maintained in the land that God gave him and told him to sojourn in. Mas ele permaneceu na terra que Deus lhe deu e lhe disse para peregrinar ali. Hallelujah. As on that day after he had been tried till his patience was at the end. E naquele dia, depois dele ter sido tentado, até que a sua paciência estava no fim. It was on that day that when after the trial was over, he spoke face to face with Elohim. Where the oak that day? Foi naquele dia, quando a prova terminou, que ele falou face a face com Elohim, debaixo do carvalho naquele dia. It was after he had suffered his trials, after he had went through the troubles that he had been through. Foi depois que ele passou por suas provas, depois que ele passou pelos problemas que passou, that God appeared to him in the form of a man and sat there and told him he was married and his wife's name was Sarah. Foi que Deus apareceu para ele na forma de um homem e se assentou ali e lhe disse que ele era casado e que o nome da sua esposa era Sara. And said she laughed at him in the tent behind. E disse que ela riu dele atrás da tenda. It was there that Abraham called him Elohim. Foi ali que Abraão o chamou de Elohim. Yes, it's after the trial and tribulation. Foi depois da prova e da tribulação. Oh, if the church could only wake to itself today to find that after the troubles and trials and laughs and made fun of. Oh, se a igreja pudesse apenas despertar para si mesma hoje, para encontrar aquilo depois dos problemas e provas e risadas e críticas. The things the church has been through, the Pentecostal church. Yes. That we see God in our midst doing great signs and wonders. Amen. As coisas pelas quais a igreja passou, a igreja pentecostal, pois vimos Deus em nosso meio, fazendo grandes sinais e maravilhas. After the toils and troubles of day, after it's all past, then we shall see Jesus at last. Depois da fadiga e problemas do dia, depois de tudo isto passar, então por último veremos a Jesus. Hallelujah. He will be waiting for me. Jesus so fair and true. On his beautiful throne he will welcome us home after the day is through. Ele estará esperando por mim. Jesus é tão justo e verdadeiro em seu lindo trono. Ele nos dará boas-vindas ao lar depois do dia terminar. While it's day, let us labor. Enquanto é dia, vamos trabalhar.
All these great men that would take much of our morning service away to go into mention that they went through trials and saw God. Todos estes grandes homens que tomariam a maior parte do nosso culto matutino, podemos dizer que eles passaram pelas provas e viram a Deus. They went through trials and saw angels. Eles passaram pelas provas e viram anjos. They went through trials and revelations and saw signs and wonders and things. Eles passaram por provas e revelações e viram sinais e maravilhas e coisas. But oh, none of them saw what Job saw. Mas nenhum deles viu o que Jó viu. All them men after seeing angels and seeing God and all these things, they never saw nothing to give them hopes beyond the grave. Todos aqueles homens, depois de ver os anjos e vendo Deus e todas estas coisas, eles nunca viram nada para lhes dar esperança além da sepultura. But Job saw the resurrection. Mas Jó viu a ressurreição. He saw Easter. Ele viu a Páscoa. He saw the thing that comforts every heart. Ele viu a coisa que consola cada coração. Amen. Then when he did, oh, that my words would be printed in a book. Oh, that they would be engraved with an iron pin in the rock. Então, quando ele viu, oh, que minhas palavras sejam impressas em um livro, oh, que elas sejam esculpidas com uma caneta de ferro na rocha. See, everything had turned against him. Veja isto. Tudo havia se voltado contra ele. Even his servants wouldn't speak to him. Nem mesmo seus servos falavam com ele. His wife was a stranger. A sua esposa era uma estranha. There he sat on the ash heap, that great trial. Ali estava ele assentado em um monte de cinzas, aquela grande prova. The church come and turned their back to him for 7 days. E a igreja virou suas costas para ele por 7 dias. No one to comfort him. E sem ninguém para lhe consolar. Then he must have saw the vision of Easter when he cried, I know my Redeemer liveth, and at the last days he'll stand on the earth. Então ele deve ter tido a visão da Páscoa quando ele clamou, eu sei que meu Redentor vive e nos últimos dias ele se levantará na terra. Praise the Lord. I know. Eu sei. Oh, that my words were pinned with an iron pin in a stone. Oxalá que as minhas palavras fossem escritas com uma pena de ferro em uma rocha. That my words could never fade no more, for I know my Redeemer liveth. Que minhas palavras nunca mais desbotassem, pois eu sei que meu Redentor vive. I know. Eu sei. What do you know, Job? O que você sabe, Jó? I know my Redeemer liveth. Eu sei que o meu Redentor vive. Did you notice? Not only was there someone living, but he was a Redeemer to Job. Você observou ali, não era apenas alguém vivendo, mas ele era um Redentor para Jó. Oh, blessed be the name of the Lord. Oh, bendito seja o nome do Senhor. I'm so glad that I'm part of Easter. That I'm part of that resurrection. Estou tão feliz por eu ser parte da Páscoa, por fazer parte daquela ressurreição. And we are part of it this morning because in us dwells that resurrection life that is the partaker that brought Easter. E somos parte disto nesta manhã, porque em nós habita aquela vida de ressurreição, pois como um participante trouxe a Páscoa. I know that my Redeemer. Eu sei que meu Redentor. What do you know? I'm not guessing at it. O que você sabe?
Eu não estou supondo isto. We got too much guessing today. Nós temos bastante suposições hoje. I know my Redeemer liveth. Amen. Yes, sir. Eu sei que meu Redentor vive. Sim, Senhor. Now what was he? Agora, o que era ele? If he lived, he was a Redeemer to Job. Se ele viveu, ele era um Redentor para Jó. My Redeemer liveth. Minha gente, meu Redentor vive. And what else do you know, Job? E o que mais você sabe, Jó? What did you see in that vision? O que você viu naquela visão? And at the last days he shall stand on the earth. E que nos últimos dias ele se levantará na terra. And though the skinworms destroys my body, yet in my flesh I shall see God and I shall see for myself. E mesmo que os vermes da carne destruam meu corpo, ainda em minha carne eu verei a Deus, o qual eu mesmo verei. I know my Redeemer liveth, and he will stand at the last day upon the earth. Eu sei que o meu Redentor vive, e ele se colocará de pé no último dia sobre a terra. Though my reins be consumed within me, though the skinworms destroys my body, yet in my flesh I shall see God. Embora meus rins sejam consumidos dentro de mim, embora os vermes da carne destruam meu corpo, mesmo assim, em minha carne, eu verei a Deus. Dude, that was the greatest vision. Ali estava a maior visão. Daniel saw an angel. Daniel viu um anjo. The Hebrew children saw the Son of God. Amen. Os filhos hebreus viram o Filho de Deus. Noah saw the rainbow. Noé viu o arco-íris. Abraham seen God face to face. Abraão viu a Deus face a face. But Job saw the resurrection. Job looked forward. Mas Jó viu a ressurreição. Jó olhou para a frente. All the patriarchs and great saints of the Bible looked forward to that day with an assurance through their visions, through their revelations, that there would come a time of resurrection. Todos os patriarcas e grandes santos da Bíblia esperaram por aquele dia com segurança através de sua visão, através da revelação deles, que ali chegaria a hora da ressurreição. Now we see great works go on. Agora vemos grandes obras acontecendo. We see great powers of God. Vemos grandes poderes de Deus. We see great things that He could do. Vemos grandes coisas que Ele pode fazer. You couldn't look at the sun and know that it isn't the power of God that brings that world around over that sun. Você não poderia olhar para o sol e não saber que é o poder de Deus que faz este mundo girar em torno do sol. You couldn't see a springtime come without knowing there was a God. Você não poderia ver uma estação da primavera chegar sem saber que há um Deus. You see healing of blind eyes, deaf ears, know it's God. Você pode ver cura de olhos cegos, ouvidos surdos, sabe que é Deus. But what if that was all there was? And after we died, we was gone. Mas que seria se tudo isto estivesse ali e após nossa morte nós desaparecêssemos? But the resurrection, the Easter, oh, that's what sealed everything that God ever promised was the resurrection. Mas a ressurreição, a Páscoa, aquilo foi o que selou tudo que Deus já prometeu. Foi a ressurreição. And they have to have a crucifixion before you can have a resurrection. E eles têm que ter uma crucificação antes de você poder ter uma ressurreição. And before the church will ever be able to see a resurrected power,
before I can ever see a new ministry take place myself. E antes da igreja alguma vez ser capaz de ver um poder de ressurreição, antes mesmo de eu poder ver um novo ministério acontecendo, before you can ever enter into a new fellowship with God, there's got to be a self-crucifixion so that there can come a resurrection. Antes mesmo de você poder entrar em um novo companheirismo com Deus, tem que haver uma autocrucificação para que então dali possa vir uma ressurreição. We've got to die out to our own thoughts, die out to our own ways, die out to everything that's around us. Nós temos que morrer para os nossos próprios pensamentos, morrer para nossas próprias maneiras, morrer para tudo que está ao nosso redor. Go through the trials and tribulations that we might see a new resurrection, a new life. Passando por provas e tribulações, para que possamos ver uma nova ressurreição, uma nova vida. Before a sinner can ever become a Christian, there has to come a death, then a resurrection. Antes de um pecador alguma vez se tornar um cristão, tem que haver uma morte, então a ressurreição. Before Abraham could see Elohim, there had to be 25 years of testing. Antes que Abraão pudesse ver Elohim, teve que haver 25 anos de teste. Before the Hebrew children could see the Son of God, they had to go into a fiery furnace. Antes que os filhos hebreus pudessem ver o Filho de Deus, eles tiveram que passar por uma fornalha ardente. Before Daniel could see an angel, he had to go into the lion's den. Antes que Daniel pudesse ver um anjo, ele teve que entrar na cova dos leões. Before Job could ever see the resurrection, he had to go in and lose everything he had. Antes que Jó alguma vez pudesse ver a ressurreição, ele teve que perder tudo que possuía. But then by vision he saw. Mas depois ele teve uma visão. If Job by vision could stand so firmly upon a promise, how much more ought we to do? E se Jó, através de uma visão, pôde se colocar tão firmemente sobre uma promessa, quanto mais deveríamos nós nos firmar. After Christ is raised from the dead and become the first fruits of those that slept, and sent back the Holy Spirit as a seal of promise upon us, that we too shall live. Depois de Cristo ter ressuscitado dos mortos e se tornado as primícias daqueles que dormem e ter enviado de volta o Espírito Santo como um selo da promessa sobre nós, para que nós também pudéssemos viver. Because I live, you live also. Porque eu vivo, vós também vivereis. Seeing His great presence among us, working, doing the same signs and wonders that He did on earth, giving us a hope. Vendo a sua grande presença no nosso meio, operando, fazendo os mesmos sinais e maravilhas que Ele fez na terra, nos dando a esperança. And we come to the resurrection and then remain on our ash heaps. E nós alcançamos a ressurreição e então permanecemos em nosso monte de cinzas. Let's get off the ash heap today with a new vision, with a new power, with a new determination that we see God in His power. Vamos sair deste monte de cinzas hoje com uma nova visão, com um novo poder, com uma nova determinação de que vimos a Deus em seu poder. We see the resurrection of the things coming. Nós vemos a ressurreição das coisas se aproximando. We're at the time of death. Estamos na hora da morte. We're sitting in the doors of death. Estamos assentados às portas da morte. The nations is in the doors of death. As nações estão às portas da morte. Russia has discovered a new weapon now, as you all heard on the radio and things. A Rússia descobriu uma nova arma agora, como todos vocês ouviram no rádio e coisas. They don't have to come over here and blow it up with a bomb. Eles não precisam vir até aqui para explodir isto
com uma bomba. They could just bring a little something over here, get it amongst their spies, and spurt a little stuff out in the nation, and everybody will be paralyzed for 24 hours. Eles simplesmente podem trazer uma coisinha até aqui e se infiltrar entre seus espiões e lançarem uma coisinha em qualquer nação e todos estarão paralisados por 24 horas. Come over, and when you wake up, there's a Russian kicking you to the side. Se aproximar e quando você acordar, aí estará a Rússia te dando chutes. A big Russian guard taking over your home, ravishing your wife, throwing your children out in the street and taking your home. Um imenso guarda russo tomando conta de sua casa, violando sua esposa, jogando seus filhos na rua e tomando a sua casa. They can do it, they wouldn't lose one thing. Eles podem fazer isto, eles não perderiam nada. They got it, nobody knows what it is. Eles possuem isto, ninguém sabe o que é. See, everything working up in. Veja, tudo está operando em... Now they can use that and not be afraid of it, because no one else has it. Agora eles podem usar aquilo sem temer, porque ninguém mais tem isto. We don't know how it will come, what will take place. Nós não sabemos como isto virá, o que acontecerá. But we know one thing, that we're on the ash heap. Mas de uma coisa nós sabemos, é que estamos sobre o monte de cinzas. The nation's on the ash heap. A nação está sobre o monte de cinzas. The world's on the ash heap. O mundo está sobre um monte de cinzas. And because the world is on an ash heap, I'm so glad that the Spirit of God can come and we can say, I know my Redeemer liveth, and at the last day he'll stand upon this earth. E porque o mundo está em um monte de cinzas, estou tão feliz porque o Espírito de Deus pode vir e nós podemos dizer, eu sei que meu Redentor vive e no último dia ele se levantará sobre esta terra. Someday he will come. Um dia ele virá. No wonder the poet wrote, living he loved me. Não é de se admirar que o poeta escrevesse, vivendo ele me amou, Dying he saved me. morrendo ele me salvou, Buried he carried my sins far away. sepultado ele levou os meus pecados para bem longe, Rising he justified freely forever. ressuscitando ele livremente me justificou para sempre. Someday he's coming, oh glorious day. Um dia ele virá, ó dia glorioso. Amen. It taken a Gethsemane of drops of blood breaking through his skin before there, and it Foi necessário um Getsêmane de gotas de sangue rompendo através de sua pele ali antes. taken a cruel agony of Calvary before there could come the proof of an eternal God who could raise the dead up. E foi preciso uma agonia cruel no Calvário antes que pudesse vir a prova de um Deus eterno, o qual podia levantar os mortos. It taken a Gethsemane and a Calvary to make an Easter. Foi necessário um Getsêmane e um Calvário para fazer uma Páscoa. It certainly did. Com certeza foi. How those apostles upon that morning, when they were so discouraged, until Peter said, Como aqueles apóstolos naquela manhã, quando eles estavam tão desanimados, até Pedro dizer, I am so discouraged, I believe I'll just go back a fishing again. estou tão desencorajado, eu acho que eu simplesmente vou voltar a pescar novamente. I'll go back down. I've seen him. Eu regressarei, eu o vi. They had great hopes and believed in everything until it come that great darkening place.
Eles tinham grandes esperanças e criam e tudo mais até chegarem naquele grande lugar obscuro. What was God doing? O que estava Deus fazendo? He was bringing those apostles to an ash heap. Ele estava levando aqueles apóstolos para um monte de cinzas. He was bringing them to a place to where they would have their faith confirmed to them. Ele os estava levando a um lugar onde eles, para que a fé deles fosse confirmada para eles mesmos. And Peter said, I have seen him do great miracles down on Galilee. E Pedro disse, eu o tenho visto fazer grandes milagres lá embaixo na Galileia. But oh, he lays yonder dead and cold in the tomb. Mas, ele está deitado ali, morto e frio na tumba. I believe I'll just go down to the sea this morning and cast in a net and just go fishing. Eu acho que simplesmente descerei até o mar nesta manhã e lançarei uma rede e pescarei. Maybe I can look out across the sea yonder and I'll find out. Talvez eu possa olhar além, através do mar, e eu descobrirei. I remember seeing him when he waited for us at the bank. Eu recordo quando o vi, quando ele esperava por nós nas margens. I believe I'll just go down. Eu acho que simplesmente descerei. And the apostle said, you know what? E os apóstolos disseram, sabe de uma coisa? I believe I'll just go with you. Oh, Cremos que iremos contigo. they were blue. Eles estavam tristes. They cried until their eyes were swollen. Eles choraram até seus olhos ficarem inchados. How we know to go through those places? Como sabemos passar por essas situações? How we know we're all acquainted with those things? Como sabemos, somos todos familiarizados com estas coisas. I remember when I laid a precious one yonder in the grave, up on top of the hill yonder called the Eastern, or the Walnut Ridge Cemetery. Eu recordo quando coloquei alguém precioso na sepultura lá em cima da colina, chamado de Yesten, ou o cemitério de Walnut Ridge. I laid a little baby in there. Como eu coloquei bebezinho ali. I laid a little baby in there and I'd cry on a mother's arm. I'd cry till I couldn't cry no more. E eu chorei nos braços da mamãe. Chorei até não poder chorar mais. I'd done everything that I know till I took a gun to try to commit suicide. Eu havia feito tudo o que eu sabia. Até cheguei a pegar uma arma para tentar cometer um suicídio. I was in such a time. Eu estava em tal situação. It was at that hour, in that little room up there on my knees, that the heavens opened back. I saw her standing there. Amen. In the splendor of immortality. E foi naquela hora, naquele pequeno quarto, ali em cima, de joelhos, que os céus voltaram a se abrir, e eu a vi ali de pé no esplendor da imortalidade. Praise God. It was in that hour that I felt her arms come around my shoulder and said, Bill, you don't understand, we're so much better off than you. Foi naquela hora que eu senti os seus braços ao redor de meus ombros, disse, Billy, você não compreende. Nós estamos bem melhores do que você. See, it takes a crucifixion. Veja, foi necessário uma crucificação. It takes a crushing of a flower to bring perfume from it. É necessário o esmagamento da flor para extrair o seu perfume. It takes a crushing of a life to get the best out of it that there is. É necessário o esmagamento da vida para extrair o que há de melhor nela. That's the reason Jesus had to be crushed to bring forth what he was. Esta é a razão pela qual Jesus teve que ser esmagado para produzir o que ele era. He cannot stand before the crucifixion and say, all power in heavens and earth is given into my hands. Ele não pôde se levantar antes da crucificação e dizer, todo poder nos céus e na terra é dado em minhas mãos. But after the crucifixion, he could stand and say, all power in heavens and earth is given
into my hand. Mas depois da crucificação, ele pôde se levantar e dizer: todos os poderes nos céus e na terra são dados em minha mão. But what did it do? Mas o que fez? It taken crucifixion first. Foi preciso uma crucificação primeiro. It taken the crushing and the disappointing of the apostles. Foi necessário o esmagamento e a decepção dos apóstolos. It seen their Savior, the one they had loved, and seen him even raise up the dead from the grave. Vendo seu Salvador, aquele que eles amavam, e o viram até mesmo ressuscitar o morto da sepultura. They seen him do that. Eles o viram fazer aquilo. And then think there he lays cold in the grave himself this morning. E então pensar, ali está ele deitado. Ele mesmo nesta manhã, frio, na sepultura. It taken Foi necessário those people who had seen him open the eyes of the blind, seen him stand there and perceive the very thoughts that was in the people's hearts. aquelas pessoas que o tinham visto abrir os olhos dos cegos, o tinham visto ali de pé e discernindo os próprios pensamentos que estavam nos corações das pessoas. How didn't he know they'd say that them were coming after him? Como ele sabia, diziam eles, que aqueles vinham procurá-lo? How did he know? Why didn't he know Judas would betray him? Como ele sabia? Porque ele não soube que Judas o trairia? Why didn't he know the soldiers were coming up the mountains there with staves and swords and everything to get him if he could perceive their thoughts? Porque ele não soube que os soldados estavam subindo a montanha ali com paus e espadas e tudo mais para apanhá-lo, se ele podia discernir seus pensamentos? See, the devil was working on them, putting them on an ash heap, for they wanted to give him a testimony of I know. Veja, o diabo estava trabalhando neles, colocando-os em um monte de cinzas, pois eles queriam lhes dar um testemunho de eu sei. Not I guess, or perhaps it's so. Não, eu acho ou talvez seja. I know. Amen. I know. Eu sei, eu sei. And remember, those trials are brought up on you the same way, so that you'll say, well, maybe this is right. E recordem, essas provas são trazidas sobre você do mesmo modo para que você não diga, bem, talvez isto seja correto. Maybe the scripture's true. Maybe divine healing's right. Maybe the Holy Ghost is right. Talvez a Escritura seja a verdade. Talvez a cura divina esteja correta. Talvez o Espírito Santo esteja certo. But when you get that experience and come off that ash heap and you get the revelation of God by the baptism of the Holy Ghost. Mas quando você obtém aquela experiência e sai daquele monte de cinzas e você obtém a revelação de Deus através do batismo com o Espírito Santo, You can scream, I know my Redeemer liveth because he lives in me. você pode gritar, eu sei que o meu Redentor vive, porque ele vive em mim. Peter said, I'll go fishing. Pedro disse, irei pescar. The apostle said, I believe I'll just go with you. Os apóstolos disseram, cremos que simplesmente iremos contigo. And there was on their ash heap, down there in the midst of the sea, in the trouble going on the way it was. E ali estava um de seus montes de cinzas, lá embaixo no meio do mar, e os problemas acontecendo da maneira que estavam. And I can hear one of them say, oh, how could it happen, Peter? E posso ouvir um deles dizer, oh, como poderia isto acontecer? Pedro, How could it be such a thing that a man like that could die? como pode ser tal coisa, um homem como aquele, morrer? How could he be put into the grave the way he was? Como pode ele ser colocado na sepultura da maneira que ele foi? How could he stand and spit in his face and jerk beard out, put that crown on his head? Como ele o suportou cuspindo em sua face e arrancando a sua barba, colocando aquela coroa em sua cabeça?
could he do that? Oh, and still be God? Como poderia ele fazer aquilo? Oh, e continuar sendo Deus? I just can't understand it. Eu simplesmente não posso compreender isso. Oh, what a disappointment. Oh, que frustração. All of a sudden, they looked over on the bank. Just the same kind of a revelation that Job got. There they seen what Job seen 4,000 years before. E de repente, eles olharam para a margem. Exatamente aquele mesmo tipo de revelação que Jó possuía. Ali eles viram o que Jó havia visto há 4.000 anos antes. There stood the Redeemer alive and fresh, standing on the bank with a fire-made fish cooked on it like that and said, invite him. Ali estava o Redentor, vivo e forte, de pé nas margens, com o fogo preparado e um peixe já cozido assim, disse, os convidou. Jesus has a table spread where the saints of God are fed. He invites his chosen people come and dine. Jesus tem uma mesa estendida onde os santos de Deus são alimentados. Ele convida o seu povo escolhido. Vem cear. With his manna he does feed and supplies our every need. Com seu maná, ele realmente alimenta e supre todas as nossas necessidades. Oh, 'tis sweet to sup with Jesus all the time. Oh, é bom cear com Jesus o tempo todo. Amen. How we can think that, how they'd have taken those great things. Como podemos pensar naquilo, como aquilo tomou estas grandes coisas. How the Paul the apostle, that great apostle who had been through his time of trouble when he witnessed the death of Stephen. Como o apóstolo Paulo, aquele grande apóstolo que havia passado por seu período de problemas quando ele testemunhou a morte de Estevão. And seen his little face look towards heaven and the rocks beating him in the face and he looked up and he said, I'll see the heavens open. E viu a sua pequena face olhar em direção aos céus e as pedras atingindo a face. E ele olhou para cima e ele disse, vejo os céus se abrindo. I see Jesus standing on the right hand of God. Eu vejo Jesus de pé à destra de Deus. He said, Lord, lay not this sin to their charge. Ele disse, Senhor, não lhes impute este pecado. And Paul holding the coats that had put him for weeks after weeks upon the ash heap. E Paulo segurando as capas que lhes haviam deixado semanas após semanas sobre o monte de cinzas, Walking back and forth till his mind had been polluted. andando de um lado para o outro até sua mente ficar corrompida, Until he was on his road down to Damascus to try to fight a way out. até ele estar em seu caminho para Damasco para tentar lutar por uma saída, Like a man going to a whiskey bottle to try to drown his sorrows. como um homem que vai até uma garrafa de uísque para tentar afogar sua mágoa. He was in the midst of that when there come a voice from heaven. A great shining light said, Saul, Saul, why persecutest thou me? Ele estava no meio daquilo quando ali veio uma voz do céu e uma grande luz reluzente que disse, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? He saw him. Ele o viu. He recognized him, that he was a resurrected Jesus, the one that he had witnessed of dying was raised again. Ele o reconheceu que ele era o ressurreto Jesus. Aquele que ele tinha visto morrer havia ressuscitado outra vez. Oh, I can remember my own life on the road down to destruction when I heard a sweet voice, I am Jesus. Oh, eu posso lembrar de minha própria vida no caminho para a destruição, quando ouvi uma dócil voz, eu sou Jesus. I was once dead, I'm alive forevermore. Because I live, you can live also. Uma vez eu estava morto, estou vivo para sempre, porque eu vivo, vós também vivereis.
Since that time, put my hand in his, I've trusted him through the dark places. Desde aquele tempo, colocando a minha mão na sua, eu confiei nele através dos lugares sombrios. When the times come where I can't see which way I'm going, I still trust him. Quando chegam os momentos que não consigo ver para que lado estou indo, eu continuo confiando nele. Every Christian believer has to be pushed into those trials. Cada crente cristão tem que ser colocado nestas provas. Every Christian believer has to be put on the ash heap so that he can come forth with an experience. Amen. I know my Redeemer liveth. Cada crente cristão tem que ser colocado no monte de cinzas para que então ele possa vir com uma experiência. Eu sei que o meu Redentor vive. We don't come here this morning just to sit and talk about some historical affair, which is all true. Não viemos aqui nesta manhã apenas para sentarmos e falarmos a respeito de algum assunto histórico que é todo verdadeiro, But we come here with a testimony this morning. I know that Jesus Christ is the Son of God. mas viemos aqui com um testemunho nesta manhã. Eu sei que Jesus Cristo é o Filho de Deus. I know it beyond any shadow of doubt. Eu sei disto além de qualquer sombra de dúvida. I know that He raised from the dead and He lives within me today. Eu sei que Ele ressuscitou dos mortos e Ele vive dentro de mim hoje. He is mine and I am His. Ele é meu e eu sou dele. I am a joint heir with Him in the kingdom of God. Sou co-herdeiro com Ele no reino de Deus. Easter brings a great thing, a resurrection, a new hope. Páscoa. A Páscoa traz uma grande coisa, a ressurreição, uma nova esperança. Have you got it this morning? Tem você isto nesta manhã? Is it in your heart? Está isto em seu coração? Do you know that your Redeemer liveth and He makes all things work together? Você sabe que o seu Redentor vive e Ele faz todas as coisas operarem juntas? You say, Brother Branham, I'm sitting here waiting for the prayer line. Você diz, irmão Branham, estou sentado aqui esperando pela fila de oração. God's working it just exactly for the good. Deus está operando aqui exatamente para o bem. Why was that precious little boy the other day stricken blind when he was born? Porque aquele precioso garotinho, outro dia, foi acometido de cegueira quando ele nasceu. That God might get glory and turn a city upside down. Para que Deus pudesse obter glória e virasse uma cidade de cabeça para baixo. Sure, God knows what He's doing. Claro, Deus sabe o que Ele está fazendo. God knows that He puts us on the ash heap in order to show us His glory. Deus sabe, e Ele nos coloca em um monte de cinzas para Ele nos mostrar a sua glória. So this morning I say this, friends. Então, nesta manhã, eu digo isto, amigos. After 31 years of ministry, after 31 years of toils of the fields, I want to make my testimony to this. Depois de 31 anos de ministério, depois de 31 anos de batalha no campo, eu quero deixar meu testemunho disto. I've seen disappointments. Tenho visto decepções. I've seen the time I've asked for things and cried for things and begged for things and failed to get them. Tenho visto tempo em que pedi por coisas e clamei por coisas e implorei por coisas e falhei em obtê-las. But if I'll just wait patiently upon God, then I know that it works just exactly right, comes out just exactly right, does just exactly the right thing. Mas se eu simplesmente esperar pacientemente em Deus, então saberei que isto opera exatamente correto, termina exatamente certo, opera exatamente as coisas corretas. I lost my baby, my little Sharon. Quando perdi meu bebê e minha pequena Sharon, That's one thing that stumbled me.
aquilo foi uma coisa que me fez tropeçar. I said, how can that be for the good? How can it be for the good? Eu disse, como isto pode ser para o bem? Como pode ser isto para o bem? Months later, when I seen her stand there in all the beauty of a young girl, speaking to me, standing beside that old wagon broken down there. E meses depois, quando eu a vi ali de pé, com toda a formosura de uma jovem garota falando comigo, em pé ao lado de um velho vagão quebrado ali embaixo. I noticed she would live, she might have turned out wrong. Eu sei que se ela tivesse vivido, ela poderia ter ido para o que é errado. God had to take her while she was tender and sweet. Deus teve que levá-la enquanto ela estava meiga e dócil. I know I'll see her again. Eu sei que a verei novamente. I know I shall see her. I know it beyond any shadow of doubt. Eu sei que a verei. Eu sei disto além de qualquer sombra de dúvida. I think of my wife of 22 years old taking just merely a girl, a little mother there. Eu lembro da minha esposa com 22 anos de idade, segurando quase que apenas uma garota, uma pequena mãe ali. When the papers give a headline here, a young mother reverendess dies. Oh, my heart bled. Quando saiu na manchete dos jornais aqui, faleceu jovem mãe do reverendo. Oh, como meu coração sangrou. I didn't know what to do. Eu não sabia o que fazer. But today, I know it was all working for my good. Mas hoje eu sei que foi tudo operando para o meu bem. I know the life had to be ground and twisted and squeezed to get what in it was out. Eu sei que a vida teria que ir para o chão, ser moída e exprimida para se extrair o que estava nela. There was too much Branham in there. It had to be squeezed out before God could make himself known. Havia muito Brana ali que tinha que ser exprimido antes que Deus pudesse fazer a si mesmo conhecido. There was too much of you in you till God had to squeeze it out through trials. Ali havia muito de você em você, até Deus ter que espremer aquilo através das provas. And while that squeezing was coming on, it's hard. E enquanto está acontecendo esta espremedura, é difícil. After a while, the sky is clear back, and you see the purpose of God. Mas após algum tempo, os céus voltam a clarear e você vê o propósito de Deus. Then you cry, I know my Redeemer liveth, and at the last days he'll stand on the earth. Então você clama, eu sei que o meu Redentor vive, e nos últimos dias ele se colocará sobre a terra. Though the skin worms destroys this body, yet in my flesh shall I see God. Embora os vermes da carne destruam este corpo, ainda em minha carne verei a Deus. These little trials and things are just for a moment, they fade and pass away. Estas pequenas provas e coisas são apenas momentâneas e elas se dissipam e vão embora. But they're only done for your good. Let us remember that God would get glory. Mas elas operam simplesmente para o seu bem. Vamos lembrar disto para que Deus possa obter glória. Shall we bow our heads just a moment? Vamos inclinar nossas cabeças só por um momento. I want to ask before prayer, is there any here would like to be remembered in a word of prayer before we close? Eu gostaria de perguntar antes da oração. Há alguém aqui que gostaria de ser lembrado em uma palavra de oração antes de concluirmos? God bless you. Deus te abençoe. How many in here would say, I want God in the hour of my trial now to give to me a new experience that I can come forth new again? Quantos aqui diriam, eu desejo Deus na hora da minha prova, agora para me dar uma nova experiência, para que eu possa sair novo novamente? Raise your hand. Say, I want this to be a resurrection for me, a Easter, to resurrect me in new hopes, new powers, new health, and
new joy. Levante a sua mão e diga: eu quero que isto seja uma ressurreição para mim, uma Páscoa para me ressuscitar em novas esperanças e novos poderes, nova saúde e nova alegria. The Lord bless you, my dear people. O Senhor vos abençoe, meu querido povo. Oh, our God and our Savior, we are so grateful to Thee for this Easter, for what it means to our hearts. Ó nosso Deus e nosso Salvador, estamos tão agradecidos a Ti por esta Páscoa, pelo que ela significa para os nossos corações. And by faith, over yonder, across the land, we can see the coming of the Lord Jesus as He's making Himself ready now, putting on His kingly garments. E pela fé no além, através da terra, podemos ver a vinda do Senhor Jesus, enquanto Ele está se preparando agora, colocando seus trajes reais. And the church is putting on the bridegroom, putting on her wedding gown. E a igreja está colocando o noivo, colocando nela o traje do casamento. There's fixing to be a great meeting pretty soon. Está preparando para ser em breve uma grande reunião. This ash heap can't stand forever. Este monte de cinzas não pode durar para sempre. When we're hearing people laughing, making fun of us and calling us that scandalous name of holy rollers. Quando ouvimos as pessoas rindo, nos criticando e nos chamando daquele nome escandaloso de santos reladores, Making fun of us and say that we're not even mentally right. Oh, it can't last all the time, Lord. e zombando de nós, e dizem que não somos nem mesmo mentalmente certos. Oh, isto não pode durar o tempo todo, Senhor. But let us be as Job, hold our testimony. Mas que sejamos como Jó, carregando o nosso testemunho. Let us be as Daniel at the lion's den, or the Hebrew children at the fire furnace, or Abraham in his journey. Que sejamos como Daniel na cova dos leões, ou os filhos hebreus na fornalha ardente, ou Abraão em sua jornada. Help us, O Lord, to stand true until we see that great thing take place. Ajuda-nos, ó Senhor, a permanecermos fiéis até vermos aquela grande coisa acontecendo. When the trumpet shall sound and the dead in Christ shall rise, we which are alive and remain shall be changed in a moment, in a twinkling of an eye. Quando a trombeta soar e os mortos em Cristo se levantarem, nós, os que estivermos vivos e permanecermos, seremos transformados num piscar de olhos. Then will come that Easter for us that Christ enjoyed some 1900 years ago this morning and said, because I live, you live also. E então virá para nós aquela Páscoa que Cristo desfrutou há uns 1900 anos atrás, naquela manhã, e disse: porque eu vivo, vós também vivereis. This same Jesus that was taken up from the midst of us shall come back just the way he went. Este mesmo Jesus que foi tirado do nosso meio, voltará da mesma maneira que ele foi. We shall see him, even every scar in his hand and every thorn print on his head. Nós o veremos, até mesmo cada cicatriz em sua mão e cada marca de espinho em sua cabeça. We shall see him. Nós o veremos. Oh, I shall know him, and redeemed by his side I shall stand. Oh, eu o conhecerei, e redimido ao seu lado me colocarei. Yes, Lord, my poor heart, as this feeble body of mine begins to bend beneath the load. The cares and toils of the harvest field, the mission fields and the ups and downs. Sim, Senhor, meu pobre coração,
enquanto este meu corpo frágil começa a se inclinar sob o fardo dos cuidados e labutas do campo de colheita, os campos de missão e as altas e baixas, And the indifference between arrogant ministers and so forth across the place and the people scorning and evil powers. e a indiferença entre os ministros arrogantes e assim por diante através do lugar, e o povo escarnecendo e poderes malignos. But oh Lord, someday we're coming like Elijah down to the river. Mas, ó Senhor, um dia viremos como Elias lá embaixo no rio. Look over there, harness to every bush, a chariot of fire that'll pack us away. Olharemos ali para cada arbusto, uma carruagem de fogo que nos levará para longe. Let us know that these ash heaps are only veils to hide us from that great thing that just lays ahead, that great glory. Que possamos saber que esses montes de cinzas são apenas véus que nos escondem daquela grande coisa que nos espera adiante, aquela grande glória. May we remain true like Job until we can see him face to face. Que possamos permanecer fiéis como Jó até podermos vê-lo face a face. May we be as true as our Lord was as our example. Que possamos ser tão verdadeiros como foi o nosso Senhor, como o nosso exemplo, To go to Calvary to ready to be crucified and to be crucified with him, that there might be a resurrection in our life. indo ao Calvário pronto para ser crucificado e ser crucificado com Ele, que ali possa haver uma ressurreição em nossa vida. Grant it, Lord. Conceda isto, Senhor. May, if there be any scorners here that was like Paul of old that's made fun, Se houver algum zombador aqui, que seja como Paulo, foi no passado que criticava, may they find the Easter on their road home this morning. que eles possam encontrar a Páscoa em seu caminho para casa nesta manhã. Grant it, Lord. Conceda-o, Senhor. We pray, Lord, that those that are on the ash heap of destruction, ash heap of sickness, that this will be the hour that they will be delivered. Nós oramos, Senhor, que aqueles que estão no monte de cinzas da destruição, montes de cinza da enfermidade, que esta seja a hora que eles sejam libertados. Last night, speaking to that little woman out at the trailer, her husband, Ontem à noite, falando com aquela pequena mulher do lado de fora do trailer e com o seu esposo, how that yonder in Phoenix, in a serious condition, those big cancers laying up there on them, and now today is perfectly well and normal. como que lá em Phoenix, em uma condição séria, e aquele imenso câncer em cima delas, e agora, hoje, estão perfeitamente bem e normais. And the little baby that was going to have its heart taken out sits here in the building this morning, normal, well. E o bebezinho que teria o seu coração retirado está sentado aqui no edifício nesta manhã, normal, bom. A little blind boy that once walked in the darkness and never see daylight walks today and sees the light of day. O garotinho cego que uma vez andava nas trevas e nunca tinha visto a luz do dia, está andando hoje enxergando a luz do dia. And oh God, how we thank you for this. E ó Deus, como te agradecemos por isto. And it's all looking beyond the veil to that great day of resurrection. E estão todos olhando para além do véu, para aquele grande dia de ressurreição. Granted, Father, Conceda isto, Pai, let them know that these things had to be that way, that these little blind boy could see. que eles possam saber que estas coisas tiveram que ser desta maneira, que este garotinho cego pudesse ver, That the little child having heart trouble might give a testimony to others.
que a criancinha com problema cardíaco pudesse testemunhar para os outros. All these things work around together for good to them that love you. Todas estas coisas operam juntas para o bem daqueles que te amam. All made possible to us because there was one obedient in trial. There was one who stood the test. That was Jesus. Tudo nos foi feito possível porque ali houve obediente na prova. Ali houve que suportou o teste, que foi Jesus. The one who was obedient to the Father till the Father raised him up on Easter morning. Aquele que foi tão obediente ao Pai até que o Pai o ressuscitou na manhã de Páscoa. Because it was not possible that he should be holding of death. Porque não era possível ele ficar detido pela morte. For I will not suffer my Holy One to see corruption, neither will I leave his soul in hell. Pois não permitirei que o meu santo veja a corrupção, nem mesmo deixarei a sua alma no inferno. For he was found faithful, always doing that which pleased the Father. Pois ele foi encontrado fiel, sempre fazendo aquilo que agradava ao Pai. God, may we ever be faithful at the post of duty. Deus, que possamos ser sempre fiéis no posto do dever. No matter what our trials is and our troubles, may we be able to say always, Não importa quais sejam as nossas provas e nossos problemas, seja o que for, que sempre possamos ser capazes de dizer: I know that all things work together for good to them that love God. Eu sei que todas as coisas operam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Grant it, Father. Conceda-o, Pai. We bless these people this morning with thy blessings. Abençoamos estas pessoas nesta manhã com as tuas bênçãos. They've come early from their places. They've come to the tabernacle. Elas chegaram cedo de seus lugares. Elas vieram ao tabernáculo. They've come to get comfort. Elas vieram para obter conforto. May they go home this morning with the power of the Holy Ghost burning in their hearts. Que elas possam ir para casa nesta manhã com o poder do Espírito Santo ardendo em seus corações. Walking along the road, like those coming from Emmaus said, did not our hearts burn within us as he talked to us along the way? Andando pelo caminho, como aqueles que vieram de Emaús, dizendo: não ardiam nossos corações por dentro, enquanto ele falava conosco pelo caminho? Grant it, Father. Conceda isto, Pai. I commit them to thee now in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Eu os entrego a ti agora, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amen. All right, Brother Neville. Correto, irmão Neville. Now remember the services. E agora não esqueçam dos cultos. We won't have prayer cards this morning. Nós não teremos cartões de oração nesta manhã, Because if we have prayer cards, as long as I get them people stand here like that, I'll still rely upon that gift. porque se tivéssemos cartões de oração, contanto que eu colocasse aquelas pessoas aqui de pé, assim eu ainda conto com aquele dom. I've got to have a place to lay that aside where I can walk out here and Eu tenho que ter lugar até colocar aquilo de um lado, onde eu possa sair por aqui e possa... I'm afraid. Estou com medo. I seem to be scared. I'm afraid I'll make a mistake. Eu pareço estar assustado. Eu tenho medo de cometer um erro. To lose a battle is not lose a war. Perder uma batalha não é perder uma guerra. Patton lost several battles, but he never lost a war. Patton perdeu várias batalhas, mas ele nunca perdeu uma guerra. That's right. Isto é correto. And we'll lose lots of battles too, but we'll not lose a war. E nós perderemos muitas batalhas também, mas não perderemos a guerra. I'll make many mistakes, but I won't lose the cause. God gave it and God will take care of it. It's anointed. Eu cometerei muitos erros, mas não perderei a causa que Deus concedeu a isto, e Deus cuidará disto. É
É a unção. And it's time, I believe the hour is, and I'm beginning being this Easter, this day. I'm going to go on like I did there, praying for the sick. E agora é hora. Eu creio que chegou a hora. Estou começando, sendo que este dia é Páscoa. Eu vou continuar como eu fiz ali orando pelos enfermos. If I can, it's anointing. E se eu puder, é a unção. If something has to happen within me, É algo que tem que acontecer dentro de mim. I'm not too used to it. Eu não estou acostumado a isto. It comes in such a way I maybe not be able to detect it just right, but I've got to keep going at it until I do know it every time. Isto vem de tal modo, talvez eu não seja de detectar isto exatamente certo, mas eu tenho que continuar nisto até que eu realmente saiba disto todas as vezes. So this will be the day that I'll try, by the grace of God. Então, este será o dia que eu tentarei pela graça de Deus. The Lord bless you now. Brother Neville, O Senhor vos abençoe agora, irmão Neville. the services will begin at 9:30. E o culto começará às 9h30, irmão Neville.